Queria começar com uma pergunta, já pode passar aí o primeiro slide, que é essa aí. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele possa levantar? Podem responder. Ele pode criar, e aí depois ele pode levantar? Alguém tem alguma ideia? Gente, por que eu coloquei uma pergunta tão bobinha assim? Essa pergunta tem um significado especial para mim. Essa foi a primeira pergunta que primeira dúvida que eu lembro de falar, caraca, isso aqui coloca a minha fé em xeque. Eu fiquei realmente preocupado quando eu ouvi essa pergunta na primeira vez. Na verdade, eu li na internet, eu fiquei consternado. Eu passei uma noite realmente difícil. Foi difícil quando eu li isso aí, eu falei, cara, acabou agora. Realmente não consigo refutar isso. E assim, na verdade, nem é um dilema, isso aqui não tem nenhum filósofo da religião, nem mesmo os ateus que levam muito a sério essa pergunta. A própria Bíblia diz que Deus não pode fazer algumas coisas, ela fala que Deus não pode mentir, em Tito 1:2, fala em 1 Timóteo 3 que Deus não pode negar a si mesmo, e claro que fazer uma pedra que ele não poderia levantar seria fazer algo divino e iria negar o próprio Deus. E a onipotência nunca foi no cristianismo, olha, Deus pode fazer qualquer coisa que você escrever. Se você falar, Deus pode construir um círculo quadrado, o que quer que seja isso, ele pode fazer. Não, nunca foi isso. Sempre foi, Deus pode fazer o que é consistente com o caráter dele, ele tem poder perfeito. Isso que é onipotência. Não é ficar com essas baboseirinhas, não. Mas por que eu coloquei isso, gente? Porque você pode ter tido uma pergunta dessa um dia também. Um dia pode ter pegado algo em você. Você parou para pensar, caraca, o inferno dura para sempre. Nossa, que pesado. E aquele índio que está lá no meio de uma ilha deserta, será que ele vai ser salvo? Você também pode ter parado para pensar, nossa, será que eu tenho algum argumento? Como é que eu convenço as pessoas de que o cristianismo é verdadeiro? Será que eu posso falar que ele é verdade para todo mundo? E você deve ter tido dúvidas assim também. Não sei se você foi tão ansioso quanto eu, que quando teve isso ficou bem abalado, mesmo tendo uma resposta relativamente fácil, mas nós vivemos numa era de dúvida. Pode passar de novo. Como o Charles Taylor, a gente vai usar bastante ele agora no começo, colocou, o que aconteceu com a nossa sociedade? Que era virtualmente impossível não acreditar em Deus há 500 anos atrás, mas agora parece fácil e, para algumas pessoas, inevitável. O que aconteceu, gente? O que aconteceu para uma sociedade em que as pessoas, pelo menos, se diziam cristãs e agora, bem, não faz muita diferença assim, a maioria das pessoas nem está preocupada com isso. O que aconteceu? E aqui a gente entra numa área, pode passar, chamada teorias da secularização. Quem estuda sociologia já deve ter ouvido falar sobre isso. Tem uma narrativa padrão que você pode ter ouvido até na mídia. Agora, quando começa essa época natalina, vai vir algumas notícias do tipo, descobertas sobre um evangelho perdido que fala da vida de Jesus, e isso quer dizer que a igreja cristã está errada ao longo da história. Sempre tem algumas... Todo feriado cristão vai ter o especial de Natal do Porta dos Fundos de novo, claro, e eles vão colocar perguntas como essa de novo. E tem uma narrativa que é o seguinte, olha, quanto mais uma sociedade se desenvolve, menos religiosa ela fica. Isso é o cerne das teorias de secularização. Elas são tão antigas quanto a própria sociologia. Você pega Marx, eu nem preciso dizer como que era secularizado, mas você pega o Max Weber, por exemplo, e ele coloca tudo isso aí. Ele fala, olha, o que aconteceu com a reforma, as pessoas começaram a levar o cristianismo mais a sério, era uma ética protestante mais individualista, isso gerou um monte de denominações, e gerou o capitalismo moderno, gerou a tecnologia moderna, e isso deixou mais difícil as pessoas serem cristãs. A religião saiu do centro da vida social, e as pessoas deixaram de ser religiosas, e algumas pessoas até adicionam, falam, e quanto mais tecnológico, quanto mais científica ficar uma sociedade, mais fácil é duvidar. Mais fácil é duvidar e não se comprometer com o cristianismo. Mas o que Charles Taylor é interessante? Pode passar. É que ele contesta essa narrativa. Na verdade, isso nem é empiricamente verdadeiro. A gente vê em vários lugares do mundo que a religiosidade das pessoas não mudou. O próprio cristianismo está crescendo em muitos lugares. Se você sair da Europa e da América do Norte, você pode ver aqui que no Brasil a gente ainda tem um crescimento muito forte, principalmente dos evangélicos. Na América Latina como um todo isso está acontecendo. Na Ásia está tendo um crescimento enorme do cristianismo.
Então, assim, não é tão necessário assim, porque esses lugares também estão se modernizando. E mais, a secularização nem quer dizer respeito a isso. E aqui que é importante, gente, por que eu estou com essa digressão teórica aqui? Porque o que isso tem a ver com a gente? É que existe um sentido, sim, que é mais difícil crer hoje. Por quê? Porque não é mais algo óbvio para a gente que o melhor que você pode fazer com a sua vida é se preparar para a vida futura. Isso que, você nem precisa ser cristão para dizer isso, mas isso ficou mais difícil de falar. E claro que a tecnologia e a modernidade facilita você acreditar que, bem, se eu consigo solucionar o problema do Covid com uma vacina, bem, então não vou ficar gastando muito tempo orando como as pessoas tratavam as pandemias antigamente. Não, se o que a gente precisa mesmo é simplesmente mais avanços científicos para melhorar a nossa qualidade de vida, então, assim, não é o bem maior, assim, eu me preocupar com a minha alma, né? Nem sei se esse negócio de alma existe. Então, gente, isso é o que aconteceu. O que o Taylor destaca é que a própria fé ficou secularizada. Todo mundo duvida. O ateu duvida, um ateu militante ele vai ser sempre tentado à crença. O próprio Lewis dizia isso, ele falava, olha, quando eu era ateu, eu me tentava à fé. E agora que eu sou crente, eu fico tentado a deixar a fé de novo. E isso é a situação muito comum de muitos jovens. Quanto mais você tiver em contato com pessoas diferentes de você, com a internet, com informação, mais fácil vai ser isso. Você entrar em contato com pessoas que pensam diferente e que acham que elas podem ter uma boa vida sem Deus, sem cristianismo, sem nada disso. E nem mesmo em acreditar uma vida futura. Então, tem vários bens espirituais possíveis. Tem gente que acha que você nem precisa de bens espirituais, só precisa de bens mundanos, só precisa de bens desse mundo. E o que isso faz, gente? O que isso faz? Que a única coisa que se peça é que você não seja hipócrita. Pode passar. O problema é você ser hipócrita. Se você acha que, se você prega e não quer ser homossexual, tudo bem. Mas se você fica pregando isso para as outras pessoas, se você acha que outras pessoas não podem se casar com pessoas do mesmo sexo, com as pessoas que elas amam, então você está sendo intolerante, você está sendo hipócrita. Você está impondo o que não pertence às pessoas. Você está querendo que elas sejam hipócritas, que elas neguem o que elas acreditam. Então, esse é o problema. O que importa é você ser autêntico. É isso que importa. Já que a gente tem várias pessoas com várias concepções do que é uma boa vida, deixa cada um procurar o que é a boa vida. Não fique impondo a sua visão. E é claro que isso enfraquece qualquer fé religiosa que diga que existe sim um bem absoluto, que não importa quem você seja, se você é humano, você foi feito para isso. E por isso que é mais fácil duvidar hoje em dia, então, gente. O que isso tem a ver com a dúvida, então? Pode passar. Antes, sempre você teve gente que duvidava. Sempre. Pode ir lá no auge do período medieval, nas cidades mais aparentemente cristãs que tinham, você ia encontrar pessoas que blasfemavam abertamente contra Deus. Claro que elas provavelmente iam ser punidas e às vezes até torturadas, mas era uma forma de se rebelar contra o sistema, por assim dizer. E é até engraçado quando você lê os registros dessa época, tem um historiador chamado Alec Harry, que tem um livro muito bom que ele vai traçando isso, que as pessoas elas estão claramente revoltadas, assim, elas não têm nenhum argumento, elas só querem causar, sabe? Elas só ficam falando. Elas ficam xingando Jesus, xingando Maria, né, na Europa Católica, e era só rebelião mesmo, tinha essa incredulidade enquanto raiva. Isso estava relativamente restrito ainda. Você também tinha pessoas genuinamente preocupadas com se o cristianismo poderia ser provado racionalmente, mas isso estava controlado na Idade Média, estava equilibrado o sistema. O que aconteceu? Com a Reforma, com as discussões teológicas que vieram na Reforma e com as guerras religiosas que vieram na Europa depois da Reforma, os próprios cristãos começaram a falar, vou pegar toda essa raiva, todas essas dúvidas acumuladas aqui e jogar contra o outro lado. Então, eu vou usar toda essa artilharia pesada aqui contra o outro lado. E o que acontece? Uma terra arrasada depois. Muita gente começa a perguntar, caraca, e se os dois lados estiverem errados? Tanto os católicos quanto os protestantes. E aí? E aí a dúvida começa a crescer muito. E o que é engraçado é que essa dúvida, as pessoas não pulavam para um paganismo absoluto normalmente. Elas pegavam alguma parte do cristianismo e continuavam usando isso como base. Então, um exemplo. Tinha gente que ficava muito ansiosa com a mortalidade da alma. Falava, não, acho que morreu, acabou. Morreu, acabou. E elas começavam a duvidar disso porque elas começavam a duvidar do inferno. Falava, não, nossa, Deus predestinou
alguns para a salvação, tem outros que vão para a condenação, então eu vou para o inferno. Posso ir para o inferno? Nossa, mas isso não é justo, isso não tem nada a ver com a ética de Jesus, não. Então as pessoas começam a pegar coisas dentro do cristianismo para duvidar da própria ortodoxia cristã. Então, gente, o que isso quer dizer? Por que eu trouxe esse breve panorama histórico, muito breve mesmo, não estou tentando ser nem um pouco rigoroso aqui, mas é que a gente ainda tem esse legado, porque hoje a gente está nessa era da dúvida por excelência. Pode passar. Para quem lembra do termo mansplaining, né, que as feministas da internet usam para, quando uma mulher fala um conceito, fala algo inteligente, o homem chega e fala a mesma coisa que a mulher falou, só que o crédito vai para o homem, porque ele estava explicando algo sobre o feminismo, ou sobre a vida em geral, enquanto que a mulher já tinha falado. E existe isso, às vezes, com os crentes também, né? O mundo querendo ensinar os crentes, não, ó, você quer saber o que é Jesus? Eu vou te falar o que Jesus ensinou. Ele ensinou o amor ao próximo, você não pratica o amor ao próximo, porque você é transfóbico, isso aqui é aquela travesti crucificada naquele... Travesti não, é transgênero crucificado naquele desfile de carnaval, acho que foi isso foi em 2019, ou 2018, não lembro agora. Acho que foi em 2019. Mas qual que é a ideia aqui, gente? O objetivo não era falar, olha, Jesus era transgênero. Não. Era falar, olha, cristãos, vocês são incoerentes com o próprio cristianismo de vocês. E, gente, é basicamente isso o Ocidente. Você pega qualquer guerra cultural que você quiser aí, qualquer questão urgente, normalmente é sobre sexualidade hoje em dia, né? Mas as pessoas pegam insights que vieram da tradição cristã e usam contra o próprio cristianismo. Tem um outro historiador também muito bom, chamado Tom Holland, que ele fala que o que atraiu as pessoas no cristianismo primitivo, em parte, foi porque era uma comunidade inclusiva. E o que a gente está vendo hoje é só as pessoas pegando toda essa inclusão que já tinha no cristianismo, falando da graça de Deus, recebendo as pessoas, independentemente dos pecados delas, e tirando isso da narrativa cristã e ficando só com a parte da inclusão. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Duvidar é fácil. Duvidar é fácil. O aquário que a gente está, nós somos peixinhos dentro do aquário da nossa cultura, é dúvida. É dúvida. É não se comprometa com uma visão que diz o que é a verdade absoluta. É dúvida. Não dá para ter certeza. E de quem é a culpa disso? Que aí a gente já vai caminhar para a solução. Nossa, é nossa culpa. A gente tem que lembrar que a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, lá em 1 Pedro. A gente tem que lembrar que quando o povo de Israel estava sofrendo, olha lá o reino do norte, olha o reino do sul, os profetas não falavam, olha, o problema é que a Síria veio aqui, que o Império Babilônico veio aqui e dominou vocês. Não, o problema foi a idolatria de vocês, a divisão de vocês. E como a gente viu, foi justamente porque nós cristãos não deixamos nossa casa bem arrumada que essas coisas aconteceram. Então a gente tem que fazer esse meia-culpa sim. Muitas vezes a gente pode ser até um pouco arrogante, assim, falando, não, está tudo errado, esse pessoal está tudo perdido lá fora do mundo. E esquecer que, primeiro, a gente veio do mesmo lugar, e segundo, se a nossa cultura está descontrolada, a gente teve uma oportunidade e não aproveitou ela. E a própria Bíblia já tinha previsto. Como diz lá em Apocalipse 12, logo depois do diabo ser derrotado, ali numa visão celestial, falava que o diabo agora ia se esforçar ainda mais, porque o tempo dele se abrevia. Então, enquanto Jesus não voltar, o tempo do diabo vai se abreviar e as coisas vão piorar. A igreja vai ficar mais forte também, mas as coisas vão piorar. E, se aconteceu o que aconteceu pela história, a gente tem que falar perdão a Deus. Porque foi igualzinho com Israel nesse aspecto. Mas isso não é o fim da história, gente. Porque a gente está na nova aliança. E a fé em Cristo nunca vai ser sepultada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, como que a gente vai crer numa era da dúvida? Então, agora a gente vai entrar mesmo na parte mais substancial do nosso palestra. Você pode pensar, não, eu tive algumas experiências de dúvida, sim, talvez você esteja bem agora, mas deixa eu te avisar, você ainda vai enfrentar isso na sua vida. Se você leva o seu cristianismo a sério, você ainda vai duvidar da sua fé nesta vida. E as pessoas ao redor de você também. Então, presta atenção nisso aqui, porque você vai precisar. Então, em primeiro lugar, o que é fé? Vamos para o nosso catecismo. Catecismo maior, que dá uma definição um pouco mais completa. A fé é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria, e da sua incapacidade e das demais criaturas para o restaurar desse estado,
não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho, para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Muito rica essa definição, a gente poderia passar a noite toda só destrinchando ela, mas eu vou destacar alguns elementos, pode passar. Em primeiro lugar, gente, a fé sempre está associada com arrependimento. E o que é o arrependimento, se não um tipo de questionamento? Talvez até um tipo de dúvida. Você duvidar de você mesmo. Você começar a falar, olha, eu errei, eu pequei, e eu errei. Você admitir que você está errado. Você se questionar. Você ter esse autoexame, quer dizer que existe um tipo de dúvida boa. Não dúvida da fé cristã, mas dúvida de você mesmo. Isso vai ser um refrão recorrente aqui, gente. Duvide de você mesmo. Disso a Bíblia fala de capa a capa para você duvidar, porque o seu coração é enganoso. Seu coração é muito enganoso. Então, duvide de você mesmo. Não pense que o cristianismo é esse negócio de fecha os olhos, dá um salto de fé e não questiona nada. A primeira coisa que você tem que questionar é você mesmo. Até o próprio Deus, muitas vezes na Bíblia, questiona. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Adão logo que ele pecou? Onde estás? Depois de todas aquelas perguntas que Jó tinha feito para Deus, qual foi a resposta de Deus? Mais perguntas ainda. O próprio Senhor Jesus, o que ele gostava de fazer com os escribas e fariseus? Perguntas. E tinham perguntas de Jesus que eram tão boas que os escribas e fariseus não tinham resposta e preferiam falar, não sei. De quem que é essa autoridade, Jesus? Aí Jesus fala, tá bom, eu vou responder, mas primeiro, o batismo de João era dos homens ou era dos céus? Aí os fariseus, não sabemos. Então, Jesus gostava de fazer boas perguntas. Então, a gente tem que gostar de boas perguntas também, tá? Isso vai ser algo importante, porque faz parte do arrependimento. Mas tem outros 3 elementos que vão ser bem importantes também, gente. Primeiro, a fé tem a ver com conhecimento. Calvino dizia que a fé é o conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundado na verdade das promessas livremente dadas em Cristo, tanto reveladas nas nossas mentes quanto seladas nos nossos corações pelo Espírito Santo. Fé tem a ver com conhecimento. Fé e razão não são inimigas. Você precisa da sua razão para crer. Lá em Romanos 10,14, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. E Paulo até fala, como que alguém vai crer sem ouvir? Como que você vai crer sem saber o que você precisa crer? Como que você vai crer se você não entende a mensagem do Evangelho? Não tem jeito. Então a razão está envolvida sim. Mas não é só razão, não. A Bíblia também diz, lá em Hebreus 11,6, vamos abrir nesse capítulo de Hebreus, porque a gente vai usar bastante ele hoje. Não vai dar para ler tudo, mas recomendo até que vocês leiam em casa. No final tem uma surpresinha aí que eu garanto que vai ser uma maneira de entender Hebreus que vocês nunca tinham pensado. Hebreus 11,6. O autor de Hebreus deu uma definição de fé, em Hebreus 11, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem, e ele começa a dar vários exemplos de fé no Antigo Testamento. E ele começa dizendo que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha só que interessante. Já começou falando, pela fé entendemos. Entendemos, tá? Não foi sentimos, não. Foi entendemos. Mas olha o que ele diz no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Gente, essa definição é muito importante. Não basta você crer que Deus existe. Os demônios creem que Deus existe e temem. Muita gente crê que Deus existe e vai estar no inferno. E todo mundo dentro do inferno vai acreditar que Deus existe. Olha aqui, tem que também acreditar que Ele se torna galardoador, recompensador de quem o busca. Tem que ser bom Deus existir. Que tem que ser bom buscar Deus. A fé é uma busca de Deus, falando, vale a pena buscar Deus, porque tem algo de bom, Ele vai me dar um galardão, Ele vai me dar uma recompensa. Vai valer a pena. A existência de Deus é boa para mim. Para mim. Esse para mim é essencial para a fé, porque envolve essa confiança, a sua vontade se agarrando a Deus. E por fim, toca também os seus sentimentos, as suas afeições, embora o essencial esteja no intelecto e na vontade, também toca os seus sentimentos. E mais, ela tem esperança em si, fala lá em Romanos 4 que pela fé Abraão esperou contra a esperança, e também fala lá em 1 Coríntios 13 que o amor tudo crê, tudo espera. Então essas outras virtudes também estão inclusas na fé. Então, gente, resumindo, pode passar. A verdadeira fé, ela vai ter uma dúvida nela também.
Só que o objetivo dela vai ser sair dessa dúvida e repousar na certeza. Então, em resumo, o que a gente vai ver hoje é isso aí, que tem 3 dimensões à dúvida. Tem a parte intelectual, é o não sei como. Maria teve essa dúvida. Assim que o anjo anunciou para ela que que Jesus ia nascer dela, o Filho de Deus ia nascer dela, mesmo virgem, o que ela falou? Senhor, como que vai ser isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. Ela teve uma dúvida. E o anjo não repreendeu ela. Ele tinha repreendido Zacarias, que tinha falado, não, isso não vai acontecer. Mas ela, que teve uma dúvida sincera, não foi repreendida. Então, dúvidas intelectuais, a gente vai ver que é até bom para a sua fé, em certa medida. Mas também tem uma dúvida emocional. Tem uma dimensão emocional da dúvida. Que a gente vê no pai do menino endemoniado, logo depois que Jesus desce com os discípulos do Monte da Transfiguração. Que ele fala, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele queria crer, mas ele não estava se sentindo bem. Ele tinha aquele e se, né? E se não der certo? E se não der certo? Então tem essa parte da dúvida também. E tem a mais importante, que é o que a gente vai gastar mais tempo, que é a dúvida volitiva, é a da vontade. E essa a Bíblia condena assim. Que é o que Tiago fala, lá em Tiago 1. Que a gente pode pedir sabedoria a Deus, mas ele não vai responder em quem duvidar disso, do que está pedindo. É aquela dúvida da pessoa que diz, eu não sei o que eu quero, estou aqui para ver de qual é esse negócio de ser crente. Estou aqui para ver de qual é. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas estou aqui. É aquela pessoa que fica em cima do muro, que não quer se comprometer. É o enrolão. É a pessoa que fica lá em cima do muro. Essa dúvida a Bíblia condena, sem sombra de dúvidas. E é essa que é a mais complicada que a gente vai ver no final, porque a gente vai ver que, por ser um pecado, está no nosso coração também. Então vamos começar pelo intelectual, gente. Pode passar. Vou começar com mais um experimento mental. Se vocês não gostaram da pedra, me perdoa. Esse vai ser o último experimento mental meio estranho, assim, da noite, então podem ficar tranquilos. Mas isso aqui é um experimento chamado Bully de Russell. Talvez se você fez vestibular para a UNB, PAS também, eu acho, você até leu um livrinho do Bertrand Russell chamado Por que Não Sou Cristão? Era leitura obrigatória alguns anos atrás. Mas ele tem um experimento, e ele ficou famoso porque uma vez fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, ele era um ateu muito conhecido lá no Reino Unido, e se você estiver errado, o que você vai falar para Deus no juízo final? Aí ele respondeu, eu vou falar, Senhor, eu não tive evidências o suficiente. E esse experimento é a mesma ideia. Ele fala, por que ninguém acha que existe um bully em órbita ao redor da Terra? Porque é algo que você não vê, que você não consegue tocar, que você não consegue calcular, que você não consegue medir. Mas assim, se alguém chegasse para você e falasse, olha, existe um bully que está em órbita aqui em volta do planeta Terra. Não ia ter como você desprovar. Mas você não ia acreditar nisso. E aí o que ele fala? É a mesma coisa com Deus. Eu não consigo provar para você que Deus não existe, mas não tem nenhuma razão para crer em Deus, não mais do que eu tenho para crer que tem um bully em órbita ao redor da Terra. Será? E essa é a dúvida intelectual por excelência. Será? Será que é verdade? Como que a gente responde isso? Pode passar. Calvino, logo no começo das Institutas, ele coloca como que tem que ser o começo da nossa resposta. De onde que se tem que essa não seja uma doutrina, a existência de Deus, a ser ensinada nas escolas, em primeiro lugar, mas que qualquer um é para si um mestre dessa doutrina desde o útero, e a própria natureza não permite que ninguém a esqueça, ainda que muitos apliquem todas as forças nisso. Faz parte da alegação cristã, gente, que não é um bully, Deus não é como se fosse um bully em órbita ao redor da Terra, porque desde o seu útero você já sabe que ele existe. E por mais que você se esforce, toda a natureza está aí rebombando, retumbando na tua cabeça que Deus é real. Isso, se você falasse isso para um ateu, ele ia rir da sua cara. Ele ia falar, mas isso é o que você está me dizendo, mas isso para mim ainda é um bully em redor da Terra. Então gente, pode passar. A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz lá no Salmo 14:1, o tolo diz no seu coração, não a Deus. E ali não está falando só do ateu militante, especulativo, teórico, não. Está falando de quem vive como se Deus não existe. Se você fala lá no seu íntimo, esse negócio de cristianismo, não sei não. Não deve ter Deus, não. Isso aí é tolice. E para ser tolice, deve ser algo um pouco óbvio, né? Porque o tolo é aquele que, mesmo o que é óbvio, ele não aceita.
E até mesmo no pecado, gente. Paulo começa lá em Romanos 1:18, ele quer provar que todo mundo é pecador. O que Paulo faz para provar que todo mundo é pecador? É falar, todo mundo já sabia. E aí depois ele fala, e você, judeu? Tu sabia ainda mais, então fica quieto aí, que você é pior ainda. Mas ele fala, olha, todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, porque os homens suprimem a verdade. A verdade de Deus pode ser conhecida desde a criação do mundo. Seu eterno poder e a sua divindade estão patentes no céu, por causa das coisas que foram criadas. E ele fala, e mesmo assim ninguém agradeceu para Deus, ninguém disse obrigado. Ninguém se autogerou a existência. E ninguém foi lá e agradeceu para Deus. Então tá, gente, mas como que a gente responde um ateu, então? Se a gente diz que ele já sabe. Porque você fala para ele, mas você já sabe que não é um bully, que Deus existe. Tudo fala isso para você. Ele vai falar, não fala não. Então, gente, o Alvin Plantinga, se você quiser desenvolver mais nisso, leia um livro dele, Conhecimento e Crença Cristã. Tem na pílula, inclusive. Mas esse livro é muito bom, que o argumento Plantinga ele fala, tem evidências, tem argumentos para o cristianismo? Sim, argumentos racionais. Mas mesmo se não tivesse, e mesmo se eles não fossem definitivos, ainda seria racional em crer em Deus sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Seria racional, perceba. Ele não está dizendo que necessariamente seria convincente para um ateu, mas seria racional. E ele faz uma comparação muito interessante, gente. Ele fala, como que você justifica para uma pessoa que você lembra de algo que aconteceu? Você só é racional depois que você encontra uma prova? Se eu chego e conto para vocês, a minha primeira dúvida sobre a existência de Deus foi aquela lá do paradoxo lá da pedra. Isso é uma memória minha. E eu sou racional de acreditar nessa minha memória, mas eu não preciso ter uma prova, não preciso ter um vídeo, não preciso ter uma conversa que eu achei no meu Facebook, sei lá. Não preciso disso para eu ser racional em acreditar nessa memória. A minha memória é assim, ela grava as coisas. Ela erra, de vez em quando erra. Mas é uma faculdade que eu confio nela normalmente. E eu não preciso de provas antes de começar a confiar nela. Os meus sentidos também. Eu sei que estou falando aqui para vocês hoje, sei que estou falando, sei que estou sentindo, sei o que eu estou pensando, e eu não preciso de provas para acreditar nisso. E Plantinga diz, olha, se o cristianismo é verdade, a gente está dizendo que é tão óbvio assim, é tão natural assim você acreditar em Deus. E é por isso que você não precisa de provas. Porque tem uma faculdade que Deus colocou dentro de você que é tão óbvio quanto essas outras crenças. E todos os argumentos, ele mostra mesmo, gente, todos os argumentos que os ateus usam, inclusive desse do bully, eles falam, você poderia usar o mesmo argumento para duvidar da memória das outras pessoas, da sua própria memória, de que outras pessoas existem, de que o mundo externo existe, você poderia usar os mesmos argumentos. Então, você não precisa de prova. Então, gente, tá bom, pode ter ficado um pouco confuso aqui, mas vamos prosseguir. E tem outra coisa também, gente, que isso Agostinho já falava. Como que você vai fortalecer a sua fé, então? Levanta, pois, o olhar da razão, faz um uso humano de teus olhos. Observa o céu e a terra, os adornos do firmamento, a fecundidade do solo, o voar das aves, o nadar dos peixes, a vitalidade das sementes, a ordenada sucessão dos tempos. Observa o criado e busca o Criador. Observa o que vês e busca o que não vês. Crê no que não vê, motivado pelo que vê. Pode passar. Então, gente, se você está com muita dúvida, sai de você um pouco, começa a procurar, começa a olhar para a realidade, você vai começar a ver que é muito difícil. É mais difícil você ficar questionando e suprimindo essa crença em Deus do que deixá-la simplesmente ali. E mais, gente, duvide da própria dúvida. Nessa parte de dúvidas intelectuais, de questões do cristianismo, sempre se pergunte isso. O que eu coloco no lugar? Deus não existe. E o que eu coloco no lugar para explicar a existência do universo, valores morais objetivos? O que eu coloco no lugar? A ciência? Minha racionalidade? O que eu coloco no lugar? Duvide das suas dúvidas. E mais, a própria experiência da dúvida mostra que você não pode duvidar de tudo, porque você sabe que pelo menos você está duvidando. Tem gente que acha que foi Descartes que inventou isso, mas foi o Agostinho, tá? Em Sobre a Trindade. E ele é mais ousado ainda, ele fala, olha, o próprio fato de você duvidar prova que Deus é uma trindade. É um pouco mais ousado isso aí. Mas isso, no mínimo, faz que a gente seja humilde, gente. E é isso que eu quero comunicar aqui. Eu não vou colocar aqui argumentos bons que existem para a existência de Deus, para a ressurreição de Cristo, para a confiabilidade da Bíblia. Isso aqui é estender muito mais essa palestra.
Mas seja humilde. Você duvida, você não sabe de tudo. Então procura. Se tem gente que diz que tem uma resposta para as suas perguntas, vai lá e pergunta. Pode passar. É isso que o Francis Schaeffer dizia, que perguntas honestas exigem respostas honestas. E, gente, na igreja a gente tem que ter um ambiente amigável para as dúvidas. Às vezes a gente meio que assume que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já crê, todo mundo já sabe as respostas do que a Bíblia ensina, todo mundo... se você saiu dos catecúmenos, já resolveu, né? Você não tem mais problema com isso, com dúvidas. Não tem. Mas não, a gente tem que ter um ambiente amigável para as dúvidas. Se você está lá no meio de uma resenha, no meio de uma conversa, de uma roda de amigos, e alguém começa a falar, gente, eu estou duvidando da existência de Deus. O que você faz? Você fala, não, seu incrédulo, você vai para o inferno, para de fazer isso. Ou você realmente fala, por quê? Me diz, o que você está duvidando? E tenta ajudar essa pessoa. A gente precisa dar respostas honestas. E às vezes respostas honestas querem dizer, não, o cristianismo errou lá atrás mesmo, nesse ponto aqui. E às vezes inclui dizer também que, olha, o cristianismo é o único caminho mesmo, e isso é a maneira mais racional de ver o mundo. E isso, claro, exige estudo, exige humildade. Então, gente, o que eu quero dizer sobre dúvidas intelectuais? Se tem uma dúvida sobre, sei lá, eu li hoje aqui uma passagem em Mateus e outra uma passagem em Lucas. Parece que é contraditório. O que você faz? Não, sigo a minha vida normalmente. Procura a resposta. Porque aí, quando essas dúvidas vão acumular, e uma hora você vai falar, eita, tem muita coisa aqui, e eu não sei as respostas. Então, procure as respostas, gente. Não fique parado. A realidade está do seu lado, gente. Como Agostinho disse naquela situação, o mundo está do nosso lado, a realidade está do nosso lado, Deus fez tudo isso, e tudo isso revela a Deus. Então, não tenha medo de olhar bem duro para a realidade, bem no meio da realidade. Não tenha medo de ser realista. Não tenha medo. Não tenha medo de ir atrás. Não tenha medo. Às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Se um irmão chegar para a gente e falar, nossa, eu li 5 livros de autores ateus nas minhas férias. Eita, a gente fica, né, meio assustado. O que a gente tem que falar? Não, pode ler à vontade. Só vai te mostrar o quanto que é vaidade e falha os argumentos deles. E eu posso indicar livros aqui que vão refutar todos esses autores. Não estou dizendo que você precisa ser um especialista em apologética, em filosofia da religião, em teologia filosófica. Não. Estou dizendo que, se você está tendo dúvidas, procure as respostas. Não finja que está tudo bem e continue caminhando. Procure as respostas. E aí a gente vai para outro componente, porque sempre vai ter incerteza, gente. Sempre vai ter incerteza. As melhores respostas, você ainda vai ficar com aquele, e se não for verdade? Pode passar. Você vai ficar com esse tanto de pensamento na sua cabeça, pensando, caraca, e se não for verdade? E se o cristianismo não for verdade? E aí? O que eu vou fazer? Estou dando toda a minha vida para Jesus e se não for real? Então você vai ficar ansioso. E aí você tem que tratar a sua ansiedade também. É assim que a gente trata com a parte emocional da dúvida. Pode passar. Gente, isso aí é um estudo muito interessante, tem vários desses, eu só coloquei um exemplo aqui, de um jornal bem respeitado em psicologia da religião, que eles fizeram um estudo quantitativo, por meio de formulários online, e eles viram que a ansiedade das pessoas, enquanto elas estavam com dúvidas na fé cristã, ou em qualquer fé religiosa, na verdade não é só para o cristianismo que eles fizeram, não, mas isso aumentava ao mesmo tempo, era concorrente a relação. Então, se você estava com mais dúvidas, você ficava mais ansioso. E mais, eles descobriram que, em uma pequena porcentagem dos casos, se você estava com ansiedade hoje, daqui 2 semanas, 1 mês e 1 ano, talvez você começasse a duvidar da sua fé também. Então, às vezes, a ansiedade está por detrás da dúvida também. A pessoa está com dúvidas da fé cristã, não porque ela vai virar ateísta ou porque ela está pecando nessa área, mas é porque ela está ansiosa. E aí você tem que tratar a sua ansiedade. E aí você pode ter 1 milhão de respostas, você pode procurar todas as respostas, pode ler um monte de livros, mas não vai solucionar, porque você está ansioso. E você vai continuar ansioso. E aí você tem que entender que o problema é a ansiedade. Pode passar. Então, o que você faz com a ansiedade? Isso aqui ia dar outra palestra. E eu também já pensei muito sobre isso, porque eu sou muito ansioso também. Mas cuide da sua alma, do seu corpo e de tudo que está no meio. O que é isso que está no meio, gente? É uma categoria que os cristãos reconhecem, desde os pais da igreja, Tomás de Aquino também formulou isso, que é a parte sensitiva entre a alma e o corpo, assim. Essa parte que
Tem um psicólogo contemporâneo chamado Jonathan Haidt, que ele compara essa parte como se, olha, sua mente consciente é como se fosse um cara tentando dirigir um elefante, adestrar um elefante. Ele fica lá no elefante e ele tenta, né, puxar a rédea para um lado, puxar a rédea do outro. Às vezes o elefante vai, às vezes não vai. E as nossas emoções são assim. Nossa mente, os nossos pensamentos podem falar, eu creio em Deus. E aí ela puxa o elefante para um lado, mas o elefante fica empacado lá, com as dúvidas. E isso é a ansiedade. Porque o nosso corpo, a interação entre o nosso corpo e a nossa alma, o nosso cérebro, enfim, tem todas as complicações fisiológicas e psicológicas disso, não são plenamente racionais. Então, a gente tem que atacar em todas as frentes, gente. A gente tem que ter boa rotina, boa atividade física, bom sono, boa alimentação, talvez até tratamento médico para a sua ansiedade. É interessante que Elias, logo depois que ele tinha enfrentado lá os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele começa a ser perseguido por Jezabel e ele começa a ficar um pouco suicida. Ele começa a falar, não, a minha vida não vale mais a pena, Yahvé abandonou a gente, já era. Começa a questionar a Deus. E aí Deus fala, não, você vai fazer uma jornada para o Monte Sinai. Mas ele fica lá debaixo de uma arvorezinha, e antes de começar essa jornada, e ele estava com esses pensamentos suicidas, Deus vai dar faz ele pegar no sono, faz ele comer. Porque a jornada era difícil. Então, Deus cuida do corpo dele. Então, não pense que você vai solucionar a sua ansiedade ficando sentado em casa o dia todo, num quarto escuro, revendo as suas dúvidas e tentando procurar resposta na internet. Porque você está acabando com o seu corpo, tendo um estilo de vida assim. E Deus fez o seu corpo também. E fez que o seu corpo tivesse uma influência em como você se sente, como você pensa e como você crê. E isso é importante. É importante também a gente ter bons hábitos cognitivos. Às vezes a pessoa tem uma vida mental toda bagunçada. Não é à toa que Paulo fala lá em Filipenses, para tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, tudo que tem alguma pequenininha virtude, mesmo que seja na medicina, mesmo que seja na psicologia, tudo isso ocupe a sua mente. Então, você precisa de bons hábitos cognitivos também. E mais, como que o Senhor Jesus aconselhou os ansiosos lá no Sermão do Monte? Olha os passarinhos, olha os lírios do campo, olha para a criação, olha Deus cuidando da criação. Pare de ficar na sua mente, olha para o que está fora de você, contempla o que está fora de você. Deus cuida de tudo isso e vai cuidar de você também. Você também vai orar, você também vai agradecer. Gente, gratidão funciona contra a ansiedade, tá? Se você repara em tudo que Deus fez de bom na sua vida e está fazendo de bom na sua vida, você para de se preocupar com tudo que pode dar errado também. Digo isso por experiência própria. Generosidade também. O Senhor Jesus, no relato de Lucas, desse mesmo ensino sobre ansiedade, fala, olha, é dinheiro que está te preocupando, então vende os seus bens, dá esmola. Muitas vezes é porque a gente fica tão agarrado com o que a gente tem nessa vida e não é generoso, que a gente fica ansioso. E, claro, aconselhamento. O Epístola de Judas, e a gente usa pouco essa epístola, então vou ler o que diz nos versículos 22 e 23 dela. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aconselhe-se. Deus colocou irmãos e deu uma ordem para todo crente que está aqui, nessa epístola de Judas, está dando uma ordem para você, tem compaixão de quem está na dúvida. Talvez você esteja nessa palestra aqui pensando, caraca, eu nunca fui tão teórico assim, nunca tive muita dúvida sobre o cristianismo. Às vezes eu fico um pouco inseguro, com medo de morrer, mas normal, né? Meu irmão, tem gente que pode estar do seu lado aí, que passou a vida toda dele se fazendo essas perguntas. E é seu dever, como irmão em Cristo, ajudar essa pessoa, ter compaixão dessa pessoa. E você que já passou por dúvidas, é seu dever também mostrar o que Deus te ensinou para esse irmão que está na dúvida agora. Então tenha compaixão. E você que está em dúvida, seja humilde. Procure resposta nos seus irmãos. Ele pode não ser um especialista em teologia, pode não ter ido para um seminário, mas às vezes Jesus ensinou uma coisa ou outra para ele que ele quer te ensinar também. Então, seja humilde, procure aconselhamento, e isso serve para a ansiedade como um todo. Mas pode passar, não é só isso. A gente lida com mistérios na fé cristã. Então a gente viu que tem dúvidas intelectuais, que a gente pode procurar as respostas, porque a realidade é feita por Deus e revela a Deus. A gente viu que, às vezes, nem é o conteúdo da fé em si que instiga a gente, mas a gente está ansioso e fica, e se não for verdade, se não for verdade? Mas, gente, não é só isso. Tem uma realidade espiritual envolvida também. A gente não está falando de uma incerteza qualquer, de uma dúvida qualquer. A gente está falando sobre as dúvidas que você tem, sei lá, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua família,
sobre a sua profissão. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre os mistérios de Deus. Então, tem um problema espiritual na dúvida também. Pode passar. E aí, gente, aqui é como a gente chega ao cerne da questão, que é onde que Deus está. É isso que a gente quer, não quer? Quando a gente está na dúvida, quando a gente está ansioso, quando a gente não sabe como que são as coisas, cadê Deus? Cadê? Seria tão mais fácil. A gente fica pensando, nossa, se eu pudesse ter vivido nos tempos de Jesus, tudo seria mais fácil, não teria nenhuma dúvida. Pedro falaria isso também, falou inclusive, né? Mestre, nunca vou te abandonar. E vocês sabem que não deu certo, né? Mas, esse é o cerne da nossa pergunta. Onde está Deus? E esse desejo, Deus colocou no nosso coração, de ver a Deus. O propósito da criação, de nossa criação como seres racionais, feitos à imagem de Deus, que a gente pudesse contemplar a face de Deus, ter uma comunhão eterna com Deus como Pai, como de um filho para um pai. Por isso que a gente foi feito à imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus, a gente foi feito à imagem do Filho, e para sermos filhos de Deus. E a primeira coisa que Deus pergunta, como eu já disse, é: onde está você, Adão? Cadê você? E a gente fica tentando fugir disso. A gente tenta fugir de Deus por causa do nosso pecado, mas ao mesmo tempo, nosso pecado deixa a gente morrendo de sede de Deus. E o salmista fala isso várias vezes. Salmo 42 e 43. Gente, esses salmos são muito bons. A gente vai ler eles daqui a pouco. Mas existem vários lamentos nos salmos, que é o salmista basicamente falando: Deus, eu quero estar nos seus tabernáculos. Quão amáveis são os seus tabernáculos. A andorinha encontrou casa para si, o pardal também. Eu quero encontrar os seus tabernáculos. A minha alma tem sede do Deus vivo. Eu sou como uma terra deserta sem Deus. Tudo isso é o salmista ansiando para ver a Deus. Jó também teve essa experiência. Lá no auge dos discursos deles, lá no capítulo 19, ele fala: olha, podem gravar aí, podem escrever numa pedra, porque um dia, na minha carne, eu verei a Deus. E isso consolou ele no meio da aflição dele. É isso que a gente quer, gente. A gente quer ver a Deus. Mas não é tão simples assim. A gente sabe, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, diz no Antigo Testamento, que ser vivente pode ver a Deus e viver. Nem mesmo os querubins ousam contemplar a sua face, quanto mais nós, pecadores. Como que a gente pode ver a Deus? Tem vários encontros no Antigo Testamento que é assim. Quando Jacó luta com aquele ser misterioso, que fala que o nome dele é maravilhoso, ele fica com medo de ter visto a Deus. Quando tem a promessa do nascimento de Sansão também para os pais dele, eles ficam com medo de ter visto a Deus. Moisés, quando chega na sarça ardente, também fica com medo disso. E o próprio Moisés pede para ver a Deus, e Deus fala: não, você não pode ver a minha face, mas vou tampar aqui vou deixar você aqui atrás de um buraquinho, você vai ver pelo menos as minhas costas. E é porque Deus tem um corpo e aí ele viu as costas de Deus? Não, porque Deus proclamou o nome dele para Moisés, falou que ele é um Deus fiel e compassivo. Ele deu uma palavra para Moisés, porque ele não podia ainda ver a Deus face a face. E Paulo fala lá em 1 Timóteo 6,16, e a gente vai ler esse texto agora, que é muito importante, para vocês não ficarem assustados com algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Paulo falou primeiro, tá? Olha o que ele disse: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, existe um sentido que Deus, na sua essência, não pode ser visto por olhos humanos. Isso aqui não quer dizer só que Deus é invisível, tá? Que Deus não tem um corpo. Quer dizer que Ele é tão luminoso, que Ele é tão cheio, tão infinito, tão majestoso, tão transcendente, que é uma luz tão forte que nos ofusca. Como os pais da igreja diziam, Ele é como se fosse uma escuridão luminosa. Lá quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, no Monte Sinai, desce uma nuvem que ao mesmo tempo tinha trovões, tinha uma luz vindo dela, mas também vinha escuridão sobre a terra. Então é assim a luz de Deus. É como o sol. Calvino faz essa comparação no começo das Institutas. Quando você olha aqui, parece que está tudo iluminado. Mas se tivesse de dia, você saísse ali e olhasse diretão no sol. Hoje mesmo estava um sol muito forte, você podia ter feito esse experimento. Ia ficar com dor de cabeça também, mas ia funcionar. Você olha para o sol, tudo parecia tão claro, né? Mas depois você olha para o sol e olha para baixo, você fica até tonto, assim. Seu olho até começa a meio que piscar, assim. Tudo parece escuro. E assim, Deus é tão luminoso que é escuro para a gente. Deus é tão luminoso que todo o resto fica escuro para a gente. Então, o que isso quer dizer, gente? Que quando você está em dúvida, quando você não sabe,
quando você entra nos mistérios da fé, é porque você quer ver a Deus. Mas Ele é luminoso demais para ser visto por você. Mas a Bíblia ainda assim promete que um dia você vai ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente vai ver como que isso vai acontecer. Paulo também fala lá em 1 Coríntios 13, que nós vamos ver a Deus face a face e conheceremos como somos conhecidos. Olha que promessa ousada. Como Deus conhece a gente, é como a gente vai conhecer a Deus. Bem forte essa promessa. Então, gente, pode passar. Isso aqui é um termo clássico. Teve até uma coisa engraçada que aconteceu, que eu tinha pedido para o Cabral colocar aquela música O Salvador Maravilhoso, porque tinha outra versão que usava esse termo. Tem muita gente que usa esse termo também, só que na versão de vocês não usava. Mas esse termo é muito importante, gente. É muito usado, mas a gente tem que entender de onde ele veio, tá? Tem que entender de onde ele veio e como filtrar algumas coisas implicadas nele. É muito comum, quando você vai ler sobre dúvida, sobre ansiedade, e às vezes sobre depressão também, ouvir esse termo. Noite escura da alma. Quem que falou isso de noite escura da alma? Como a gente viu, tinha alguns pais da igreja já tinham falado, mas foi, na verdade, um místico católico romano, chamado João da Cruz, logo depois da Reforma, no século XVI, no final do século XVI, começou a usar esse termo. E tem umas coisas muito úteis no João da Cruz que a gente vai usar aqui hoje. Que ele fala que tem 3 noites para a alma. A maior de todas é Deus, naquele sentido que a gente viu. Deus habita em luz inacessível, para Ele todo o resto fica escuro quando você dá de cara com Deus, porque Ele é transcendente demais. Mas para a gente chegar a Deus, para contemplar a Deus, para a gente se unir com Deus, ter comunhão com Deus, de fato e verdade, consumado na glória, a gente tem que passar por 2 noites da alma, a sensível e a espiritual. Isso aqui é muito interessante, gente. Por quê? Isso aqui quer dizer que quando você está numa dúvida muito forte, às vezes o próprio Deus colocou essa dúvida no seu coração, para você ficar mais perto dele. E é bem interessante as formas que ele divide. Na noite sensível, ele vai tirar suas idolatrias. É bem claro aqui lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus meio que está fugindo assim das multidões, né? Aí as multidões chegam e começam a falar com Jesus, Jesus, a gente não te encontrou, por quê? Aí Jesus já chega de voadora, né? Já fala, vocês não estão vindo aqui porque vocês viram sinais, porque vocês querem pão, porque eu multipliquei pão para vocês, vocês querem mais pão. E Jesus faz essa pergunta para a gente também. Você está aqui porque você teve alguma experiência comigo, porque você tem comunhão comigo, você crê em mim, ou porque você quer pão? E o seu pão pode ser muito variado, tá? Pode ser o pão, eu quero ter um casamento perfeito. Aí esse é o seu ídolo. Não, eu quero ter uma carreira perfeita. Aí esse é o seu ídolo. Não, eu quero ser a pessoa mais importante da internet. Aí esse é o seu ídolo. E vocês sabem que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como já dizia Calvino. Mas esses ídolos, e aqui é quando começa a ficar interessante, podem entrar até mesmo em como a gente tem a nossa vida com Deus, nossa vida devocional, a nossa espiritualidade. A gente vai ver daqui a pouco várias formas que esses ídolos entram. E mais, até mesmo experiências espirituais legítimas com Deus, um relacionamento legítimo com Deus, você pode idolatrar os meios de graça de Deus, as experiências que você teve com Deus, mas não adorar o próprio Deus. Você pode gostar do quentinho do coração que você tem quando você chega perto de Deus, mas não do próprio Deus. Você pode gostar das doutrinas cristãs, falar, nossa, que interessante, a Bíblia é muito sofisticada intelectualmente. E isso ser o seu ídolo, e não o próprio Deus. E Jesus denunciou isso também. Quando ele curou o cego, lá no capítulo 9 de João, logo depois, né, o cego fala que quer crer no Messias, e Jesus fala que ele é o Messias, aí chega os discípulos fariseus e falam, a gente quer ver esse Messias também. A gente já está vendo, aliás. Aí Jesus fala, olha, vocês, na verdade, são cegos. Se vocês fossem cegos, eu iria curar vocês, mas vocês são uma cegueira pior. Vocês acham que já veem. E às vezes a gente acha que já vê a Deus nesse mundo aqui. Que o que a gente teve de experiência com Deus já é a coisa real, já é o mais importante. E isso também às vezes Deus vai tirar isso de você também. Então Ele vai tirar não só o pão e falar, não, vou tirar o pão de você para ver se você realmente está aqui pelo motivo certo, mas às vezes Ele vai falar, você não vai sentir mais nada quando você ler a Bíblia, quando você orar, para ver por que você está aqui. Você está aqui por causa do quentinho do coração? Está aqui porque você acha que consegue entender tudo? Ou porque você está aqui por causa de mim mesmo? Como se Deus falasse, ou eu, ou nada. E isso é a noite escura da alma. Às vezes você fica com dúvidas tão fortes, com ansiedades tão fortes, com
é como se você não conseguisse mais ter aquele relacionamento íntimo com Deus que você tinha antes. Você não tem essa experiência do amor divino tão forte, mas é o próprio Deus que está tirando isso de você, para que você perceba qual é o seu real motivo. Gente, um exemplo, então, muito bom. Isso aqui é para todo mundo se aplicar, tá? Não trate a Deus como se fosse um app. E aí tem os apps que representam cada um dos 7 pecados capitais. E o João da Cruz, ele mostra como cada um desses pecados capitais podem estar na sua vida devocional com Deus. Interessante, né? Soberba, por exemplo. Esse é fácil. A pessoa está lá animada com o cristianismo e acha que já sabe de tudo. Ela quer mais ensinar do que ser ensinada. Ela está como se fosse num LinkedIn espiritual, assim, né? Estou aqui para mostrar o meu currículo na igreja, para mostrar o tanto de livros que eu li, para mostrar o tanto de oração que eu faço, o quanto eu sou hospitaleiro, tanto de oração que eu faço, como eu sou empolgado com todas as programações da igreja. Você está aqui por vanglória, por soberba, por vaidade. É difícil você se submeter a autoridades quando você está assim. Você quer ser notado pelos outros. Como o João da Cruz diz, essas pessoas são inimigas de louvar a outros e muitos amigos de que outros os louvem. Eles falam mais do que ouvem. Você pode estar assim na sua espiritualidade. Você é a pessoa que gosta muito de ficar postando versículo bíblico, postando situação teológica, participando de todas as coisas que acontecem na igreja, mas a sua real motivação não é para glorificar a Deus, é para se glorificar, para mostrar, olha que crente eu sou. Soberba. Você também pode ser por avareza. Você pode tratar a Deus como se fosse uma Amazon espiritual. Vou comprar um monte de coisa aqui e ainda vai chegar rapidinho na minha casa com o Prime. Por quê? Porque eu vou comprar um livro aqui, vou comprar um aplicativo aqui, vou contribuir mais no dízimo, vou fazer um curso, vou para uma conferência, vou comprar coisas, vou adquirir bens espirituais, e isso é o que vai me satisfazer. É isso que vai mostrar que eu sou crente. É um acumulador espiritual, como se Deus fosse um investimento. Pode ser luxúria também. Você pode tratar o seu relacionamento com Deus como se fosse uma grande ficada. Você vai e volta, nunca se compromete. Você tem uma promiscuidade espiritual. Cada hora você está numa igreja. Cada hora você está procurando uma doutrina diferente, um autor diferente, um pregador diferente. Uma série de ficadas com Deus, sem nenhum relacionamento real com Ele. Você pode também ter ira. Você pode viver num estágio da jaula, de um novo calvinista. Você pode querer discutir com as pessoas na internet. Eu gosto do cristianismo porque eu consigo provar que as outras pessoas estão erradas. Eu consigo me sentir superior às outras pessoas, porque eu não sou como esses ímpios aí que ficam fazendo esse tanto de coisa no mundo. Cheio de família desestruturada, meu casamento é perfeito. Por isso que eu sou cristão. Eu entendo a verdade sobre as coisas. Eu não sou que nem esses esquerdistas, não. Não, eu sou muito mais crente do que eles. E aí você está, o seu relacionamento com Deus como se fosse um Twitter. Está lá só para você ficar denunciando e xingando as pessoas, e ofendendo as pessoas, e pisando elas, e exercendo seu poder sobre elas. Você gosta de falar, ela é pecadora e eu sou melhor do que ela. Você é pecador, você está pecando, para de fazer isso. Você tem ira na sua espiritualidade. Você pode ter gula. Seu relacionamento com Deus pode ser como um Instagram. Você fica tirando fotos das suas experiências espirituais, não porque você foi edificado e quer glorificar a Deus, mas porque é gostoso. É gostoso. Dá um quentinho. Você se sente inteligente quando estuda teologia. E é por isso que você gosta. Por isso que você busca a Deus. Porque você gosta, porque você tem prazer sensível nisso. Porque atiça o seu paladar. Você é um guloso espiritual. Pode ter preguiça. Ah, gente, esse é forte. Pode ser preguiça. Você estagna na vida espiritual. Você fala, não, estou bem. Leio a minha Bíblia, estou numa igreja boa, oro 2, 3 vezes por dia, não sei. Estou bem. Ah, já estou ajudando aqui na igreja, ou às vezes nem estou. Já estou salvo. Estou bem. Deus é como se fosse um Netflix para você. Sento no sofá, assisto às pregações, leio a Bíblia e não preciso fazer nada. Só uma série atrás do outro. Eu fico maratonando. A minha vida cristã é uma grande maratona de série. Eu fico vendo uma coisa atrás do outro, mas não saio do lugar. Eu nunca cresço. E uma igreja cheia de gente preguiçosa é uma igreja em que
Os dons não são feitos, não são realizados, e são sempre as mesmas pessoas que fazem tudo, porque tem muita gente preguiçosa. Sabe como que é? Não sei se vocês já repararam, mas sempre que tem uma obra assim, sempre estão arrumando alguma coisa, se tem numa estrada assim, se tem uns caras construindo asfalto, tem uns 2 trabalhando e o resto fica só conversando e avaliando o trabalho dos outros. E às vezes na igreja é assim, né? Tem uns 2 ou 3 trabalhando e os outros lá só, legal, tá vendo ali? Tá ficando, não, chega aqui mais para a esquerda, não, tá bom assim. Preguiça espiritual. E por fim tem a inveja. Tem a inveja espiritual. Você pode olhar, você fica triste quando as outras pessoas são crentes. Pode ser como o irmão mais velho, na parábola do filho pródigo. Ele se converteu, e ele ainda ganhou um novilho cevado. Você olha as pessoas se convertendo e fala, se converteu mesmo? Será? Será mesmo que esse aí se converteu? Não sei. Vê um pregador aqui na frente e fala, muito bonito o que ele está falando aí, né? Quero ver como que é a vida dele em casa. Você vê uma pessoa sendo ordenada, você vê novos membros sendo recebidos, você sempre está desconfiando de todo mundo, você fica com inveja quando vê as pessoas sendo honradas. Você olha para o mundo espiritual como se fosse uma grande concorrência. É um grande Facebook cheio de textões, uma bagunça, comentários, gente marcando as outras, mas tudo que você quer fazer é botar as melhores fotos, os melhores textos, o maior número de curtidas. É assim a sua vida espiritual? Então, gente, como que Deus trata tudo isso? Ele fala, me dá esse celularzinho seu aí que vou apagar todos esses apps. E é isso que ele vai fazer. Tu é guloso? Jejum para você, não vai mais comer, não vai gostar de mais nada que você vê na igreja. Você vai ficar decepcionado com a sua igreja. Você é irado? Tá bom, vou colocar alguém ainda mais irado. E aí você vai ver como que você não vale nada. Você gosta de ganhar brigas na internet? Você vai perder todas agora. Você gosta de ficar nessas ficadas espirituais, nessa promiscuidade espiritual? Você não vai achar mais nada agora. Você não vai achar mais nada, você vai ficar emperrado numa igreja e você vai ter que dar o seu jeito. Deus dá uma noite escura, então. Ele apaga a luz e fala, se vira. Essa é a noite escura da alma. E aí tem um segundo passo. Às vezes você até cresceu, mas, você estava bem, você não estava naquele estágio ali, você já estava se desenvolvendo bem espiritualmente, mas do nada some tudo. E aí por isso a gente vai ler o Salmo 42. E vamos ler Não vamos ler tudo, na verdade o Salmo 42 e o Salmo 43 são um só, tá? Mas a gente não vai ler tudo, a gente vai ler só uma parte aqui que é bem reveladora. Vamos ler o Salmo 42, versículo 4 e 5 e o 8 e o 9. Olha o que diz no versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, gente, o salmista aqui, ele não confessa nenhum pecado nesse Salmo 42. Nenhum pecado. Tem nada de errado no Salmo 43 também, ele não fala nada de errado que tinha acontecido com ele, não confessa nenhum pecado, mas cadê Deus? Ele até fica lembrando, nossa, como era bom fazer aquelas procissões lá para o templo, aquelas festas. Legítimo. Ele fala que Deus é a grande alegria dele, lá no Salmo 43. Ele fala no versículo 8 que Deus ainda estava concedendo a misericórdia para ele ainda estava cantando a Deus, mas a alma dele ainda estava abatida, sem razão, sem motivo. Estava tudo bem com ele espiritualmente, aparentemente, mas ele ainda estava mal. E aí é a segunda noite da alma. A pessoa está bem, ela não está com aqueles erros, não está naqueles aplicativos, mas Deus ainda assim apaga a luz. Olha o que o João da Cruz diz.
Eia, pois, ó alma espiritual, quando vires teu apetite obscurecido, tuas afeições na aridez e angústia, e tuas potências incapazes de qualquer exercício interior, não te aflijas por isso. Considera, pelo contrário, como ditosa sorte estás assim. É Deus que te vai livrando de ti mesma e tirando-te das mãos todas as coisas que possui. Por mais prósperas que corressem essas tuas coisas, devido à sua impureza e baixeza, jamais obraria nelas tão perfeita, cabal e seguramente como agora, quando Deus te toma pela mão. Ele te guia como uma pessoa cega, leva-te para onde e por onde não sabes, e jamais por teus próprios mãos e pés atinarias com este caminho e lugar, por melhor que andasse. O que isso quer dizer, gente? Pode passar. Tem o Ron Williams, que explica esse conceito do João da Cruz, ele é um teólogo anglicano, muito bom, por sinal, que diz o seguinte: a real questão, sugere João da Cruz, é o que você realmente está procurando. Você quer espiritualidade, experiência mística, paz interior, ou você quer Deus? Se você quer Deus, você precisa estar preparado para deixar tudo ir embora, absolutamente tudo, e deixar de lado satisfações intelectuais e emocionais. Se você genuinamente deseja união com o amor inexprimível de Deus, você precisa estar preparado para que seu mundinho religioso seja esmagado. E repare, gente, é um mundinho religioso bom, bíblico. Era bom ele ir para as festas, o salmista. Era bom. Era bom ele celebrar, ele cantar a Deus. Ele reconhecia que Deus era misericordioso com ele. Ele tinha a doutrina certa, ele tinha as devoções certas, ele tinha o culto público certo, mas ainda estava mal. E o que a gente tem que entender é que Deus estava ensinando algo para ele nesse momento. E estava santificando ele nesse momento. Porque estava ensinando a ele a esperar em Deus, mesmo quando ele não sentia nada, mesmo quando ele não queria nada, mesmo quando ele estava paralisado. Então, gente, tem horas na sua vida cristã que você vai experimentar isso. Sua oração parece que bate no céu e volta, cai. Bate no teto e volta, cai. Você lê a Bíblia, cara, você entende, você acredita em tudo que está ali, tu fica lendo tempão, mas não clica, não cai a ficha. Você ouve a pregação, todo mundo elogia a pregação, você crê naquilo, você se arrepende, você ora a Deus, você busca a Deus, mas falta alguma coisa. Sua alma ainda está abatida. E a verdade é, Deus está fazendo isso com ela, para que você aprenda a esperar nele. Mas, gente, pode passar. A gente tem que corrigir algumas coisas nesses conceitos do João da Cruz. Vamos usar alguns puritanos para isso. Era um tema comum na literatura puritana, isso dá dúvida. Eles sofriam com muita dúvida da salvação. As ovelhas, né? Os pastores escreviam tratados sobre isso. Tem esses dois puritanos aí, um holandês e outro inglês, que também pastoreava uma igreja na Holanda, reformada. Esses dois teólogos reformados escreveram um tratado sobre isso. E eles usavam outro termo para descrever essa noite escura da alma. Eles até citavam alguns autores católicos romanos também. Eles falavam, olha, a gente chama isso aqui de deserção espiritual, abandono espiritual. Que é basicamente a mesma coisa, é Deus tirar algumas alegrias espirituais legítimas e deixar uma cruz interior no lugar. Só que eles têm uma ênfase interessante, gente, que é dizer que, olha, tá bom, isso faz parte da santificação, mas você não está com risco de perder sua salvação nesse processo. Cristo ainda está unido com você, mesmo na sua noite escura da alma. Como ele diz lá em João 6, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele não falou, aquele que vem a mim e faz 10 devocionais por dia e está se sentindo muito bem, basta vir. De modo nenhum o lançarei fora. Porque a vontade do Pai é que eu perca nenhum desses que Ele me deu. Então, mesmo quando você estiver penando, sua alma abatida, parece que você vai desistir do cristianismo. Se você é um eleito de Deus, Jesus ainda está com você mesmo nesse momento. E mais, não fique parado. Muitas vezes, quando João da Cruz fala essas coisas, pode parecer que a solução é, tá bom, então vou esperar aqui, não vou fazer mais nada, né? Tá, minha alma está abatida, Deus está numa noite escura, então esperar o dia chegar, ficar aqui na minha. Mas a gente também tem que empregar os meios de graça. Que nem quando Davi estava chateado porque Deus tinha tirado o filho dele com Batseba, e aí um conselheiro dele chega para ele, Davi, levanta, faz alguma coisa, age. E a gente vê isso no Salmo 119 também. Não vamos ler todo o Salmo 119, a gente já está acabando, não fiquem com medo, de que a gente vai se estender ainda mais. Mas é interessante, no Salmo 119, o salmista ao mesmo tempo fala, caraca, a lei de Deus é maravilhosa, eu amo a lei de Deus, é ótima.
ele vai e fala também, nossa, eu estou muito aflito, estou aflitíssimo, estou mal. E ele fala as duas coisas ao mesmo tempo. E o que ele fala não é, estou mal, esperar passar. Ele fala, estou mal, Deus me vivifica segundo a sua palavra. Então, uma bateria aí de versículos para a gente ver exemplos disso. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, 50. Versículo 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Versículo 81. Desfalece minha alma, aguardando tua salvação, porém, espero na tua palavra. Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Para terminar, versículo 67. Quer dizer, 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, olha só. Ele não diz, vivifica-me, espero, ponto. Não, segundo a tua palavra. Use os meios de graça, não fique parado. Continue nas suas disciplinas espirituais, continue andando, que uma hora Deus faz essa alegria voltar. Uma citação aí do Joseph Simons. Vá e leve Cristo nos seus braços, pois Ele é precioso para Deus o Pai. E o Pai determinou derramar todo o seu amor por meio do Filho. Cristo está diante de você. Levante-se para se agarrar a Ele. Se você vier por meio dele, você terá o coração do Pai. Quando vier assim, sua causa será a causa de Cristo. E Cristo nunca é rejeitado. As misericórdias de Deus se derretem com a mediação do Filho. Você pode orar, chorar e levantar sua voz. Mas sem ser por meio de Cristo, de nada adiantaria. Essa é a palavra de Deus para você que está em dúvida, que está numa noite escura da alma, que parece que não sai do lugar espiritualmente, que está tudo contra você. Cristo está com você. E isso basta. E tem uma liturgiazinha aqui, uma sugestão para você que estiver nessa dúvida. A gente já está concluindo. Se você está em dúvida agora, e se você quer prevenir de dúvidas no futuro, leia a Epístola de João. Porque João diz lá no capítulo 5, que é o último, que ele escreveu aquelas coisas para que eles soubessem que tinham a vida eterna. Então, você quer saber se você tem a vida eterna? Você quer ter certeza disso? João escreveu uma carta todinha para você. E é bem simples essa carta, gente. Difícil é colocar em prática, mas ela é bem simples. João é curto e grosso. Ele fala, todo aquele que permanece no pecado é do diabo, todo aquele que pratica a justiça é filho de Deus. Ele dá essas declarações assim. E aí tem vários níveis que a gente poderia explorar. Tem um nível confessional, que ele fala, olha, o espírito do anticristo é qual? É aquele que nega que Jesus veio em carne. Esse é o espírito do anticristo. Então, se você está numa igreja ortodoxa, você pode usar a doutrina cristã que é pregada para você como consolo. Você está crendo nas coisas certas, gente. E pronto. É por isso que é perigoso quando as pessoas vêm com um discurso falando, não existe esse negócio de ortodoxia, é invenção humana. Porque isso tira consolo das pessoas. E aí vai chegar uma seita, vai chegar um herege, vai capturar elas, e elas não vão poder ter essa segurança. Mas se você crê em Jesus, como ele é apresentado nas Escrituras, de maneira ortodoxa, bíblica, está tranquilo. Não precisa duvidar, não precisa ficar ansioso. Moral também é algo que João enfatiza muitas vezes, amar os irmãos e guardar os mandamentos de Deus. Se você está numa vida cristã obediente, mesmo quando você não está se sentindo muito certo daquilo, não está muito afim, isso também, esse hábito que vai sendo calcado em você, essa virtude, vai te segurar na hora da angústia. Tem um teste comunitário também. Ele fala, olha, se você fala que ama a Deus que não vê, como você não pode amar o seu irmão que você vê? Procure Deus no seu irmão do lado. O Senhor Jesus fala que isso é um dos critérios que ele usa no juízo final. Que ele fala, olha, estava nu, vocês me vestiram. Estava com fome, vocês me alimentaram. Estava com sede, vocês me deram de beber. Estava preso, fui visitado. E quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos irmãos meus, a mim me fizeram. Então, você quer saber onde você vai achar Jesus? Onde você vai achar Deus? Olha para o irmão que está do seu lado e serve a ele. Porque é aí que você vai encontrar. Não fica, não, eu tenho que estudar, tenho que ler 1 milhão de livros aqui, tenho que orar, tenho que fazer um jejum de 40 dias. Se você não está fazendo isso para servir o seu irmão do seu lado, não vai adiantar. Porque a espiritualidade bíblica sempre passa pelo amor a Deus e o amor ao próximo, e os dois sempre unidos. Tem um teste meditativo também. E, gente, esse é muito bom. Vale até pena ler numa era que valoriza tanto que a gente sente. Esse versículo tinha que ficar gravado nas nossas mentes. Você que gosta muito de experiências espirituais e tudo mais, isso é bom, mas isso aqui que João fala é melhor. Olha o que ele diz. 1 João 3, de 19 a 22.
E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. É isso que você quer, né? Saber que você está na verdade, sem sombra de dúvidas, e ficar com o coração tranquilo. Então, olha o que João diz para você fazer. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Fique tranquilo, todavia. Se você não está com o coração tranquilo, se você está questionando, Deus é maior do que o seu coração. Ele sabe de tudo. Eu já tive períodos muito intensos de dúvida, e uma coisa que sempre me tranquilizou foi, não importa o quanto eu duvide, o quanto eu não saiba as respostas, Deus sabe as respostas, e Ele não duvida. Então, se eu fosse um ateu, eu ia duvidar e não ia ter ninguém me segurando se eu caísse, e nenhuma outra religião do mundo também ofereceria isso, porque só o Deus cristão é um Deus de graça, que está comigo, mesmo quando eu não estou com Ele, mesmo quando eu não estou tão bem com Ele está bem comigo, em Jesus Cristo. E é isso que ele continua falando. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque aguardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, gente, é isso. Se seu coração te acusa, confia em Deus, se abandone em Deus, ore a Deus, receba as respostas de oração e agradeça a Deus por essas respostas. Medite nisso, que você vai crescer. E, por fim, um teste sacramental, gente. Uma validação sacramental. Deus não dá apenas uma palavra pregada para você, Ele dá uma palavra palpável, uma palavra que te lava, uma palavra que enche a tua barriguinha com pão e vinho. E isso é para fortalecer a sua fé. Por isso, sempre que você tiver oportunidade, se valha dos meios de graça de Deus, especialmente os sacramentos, especialmente a ceia do Senhor. Ele deu isso para que você seja alimentado, nutrido e fortalecido na sua fé. Que mesmo quando você não consegue achar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, você não estava lá no túmulo vazio, isso é oferecido para você pelo Espírito Santo e é para fortalecer a sua fé. Mas para acabar, gente, nossa fé nunca será suficiente, nunca será do tamanho do mistério. E agora? Tá bom, isso tudo pode fortalecer, mas vai ficar aquele... Sempre vai ter uma sujeirinha de dúvida, assim. Sempre vai ter uma sujeirinha de dúvida. E aí? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas minha fé, assim, não é perfeita, né? Mas Jesus disse que até uma fé do tamanho de um grão de mostarda faria grandes coisas. Por quê? Porque o próprio Jesus tem fé. Pode passar? Pode passar de novo? A fé de Cristo, o Filho, ele eternamente depende e repousa no Pai. Ele fala isso várias vezes lá no Evangelho de João. Várias vezes no Evangelho de João, ele fala, olha, eu só estou fazendo o que eu vi o meu Pai fazendo. Estou seguindo o que ele me falou para fazer, as obras do Pai são as obras do Filho, o Pai concedeu para que o Filho tivesse vida em si mesmo, as minhas palavras não sou eu que estou falando, é o Pai que me deu para falar. O Filho sempre dependeu e confiou e se entregou ao Pai eternamente. E refletindo a eternidade, quando Jesus veio em carne para nós, durante sua peregrinação terrena, ele creu em Deus. Sua fé não é perfeita, mas a fé de Jesus é perfeita. E ela supre cada deficiência da sua fé. Diz lá em Hebreus, cita os vários salmos e coloca isso na boca de Jesus, falando que Jesus confia em Deus. Como que ele conseguiu vencer a tentação no deserto? Pelo poder do Espírito Santo. Onde Israel não acreditou, onde Israel ficou reclamando, murmurando sem fé, falando, Deus não vai dar pão para a gente aqui não. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Quando Israel ficou fascinado por todas as riquezas das nações e ficou idolatrando as nações, Jesus falou, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ele venceu essas tentações, ele creu perfeitamente no Pai. E mais, gente, pode passar. Até mesmo, no pior momento, maior dúvida, Cristo aguentou em fé. Ele perdeu toda a experiência, todo o sentimento, todo consolo da parte do Pai. No Getsemane e pior, no Gólgota. Ele falou, Pai, de possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele teve uma noite escura no Getsemane. Ele foi abandonado espiritualmente na cruz. Ele teve a deserção espiritual dele também. Ele teve a noite escura da alma dele também. No Getsemane, e pior ainda, na cruz. Tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Perdeu toda a experiência do amor de Deus. Ele ficou lá abandonado pelo Pai da cruz, a ponto de ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas não foi essa a última coisa que ele falou. Foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
Ele, mesmo quando tinha toda a razão para duvidar, mesmo quando tinha a ira de Deus contra ele na cruz, mesmo quando ele não sentia nada, só dor espiritual e dor física, o que Jesus fez? Ele entregou o espírito dele a Deus em fé. Ele creu. Então, se você na sua noite escura duvidou, foi incrédulo, bem-vindo ao clube. Mas Jesus não duvidou, Jesus não foi incrédulo. E nos piores momentos dele, que ele tinha toda a razão para titubear, ele continuou firme, imóvel, como uma rocha. Aquele elo eterno que ele tinha com o Pai, caiu a maldição de Deus sobre o pecado sobre isso, caiu o nosso pecado sobre isso e continuou lá firme. E ele continuou sendo o Pai de Jesus. E por isso ele vai ser o nosso Pai, custe o que custar. Ele é o nosso fiel sacerdote até hoje. Ele continua intercedendo por nós em fé, ele continua orando por nós até hoje. E mais, ele ressuscitou. E agora ele tem plena certeza de tudo aquilo que ele crê. E pode dar o Espírito dele para a gente permanecer firmes na nossa jornada também. A fé de Cristo é a única esperança para a nossa fé. E a dúvida de Cristo é a única esperança das nossas dúvidas. Então, para terminar, uma citação do Chesterton. Naquela história terrível da paixão, há uma distinta sugestão emocional de que o autor de todas as coisas, de algum modo impensável, não apenas passou pela agonia, mas também pela dúvida. Num jardim, Satanás tentou o homem, num jardim, Deus tentou Deus. De alguma forma sobre-humana, ele passou pelo horror humano do pessimismo. O mundo foi abalado e o sol desapareceu do céu, não no momento da crucificação, mas no momento do grito do alto da cruz. O grito que confessou que Deus foi abandonado por Deus. Deixemos que os próprios ateus escolham Deus. Eles encontrarão apenas uma divindade que chegou a expressar a desolação deles. Apenas uma religião em que Deus, por um instante, deixou a impressão de ser ateu. Você tem dúvidas? Bem, Jesus passou por dúvidas também e continuou em fé. Então, até mesmo para o pecado da incredulidade, Jesus tem uma cura que ele traz de dentro de si. Último slide, gente. E isso nos dá uma tranquilidade, a certeza e a visão de Cristo. Nosso último versículo está em Hebreus 12. Falei que a gente ia ter uma nova perspectiva nesse texto. Depois do autor de Hebreus listar um monte de gente que teve fé em Deus, um monte de gente que permaneceu nessa fé durante o Antigo Testamento, é assim que ele termina. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o autor de Hebreus fala para uma congregação que estava em dúvida, que não sabia se devia voltar para os ritos judaicos ou não. Ele fala, olha o tanto de gente que creu no Antigo Testamento, e mais, olha quem é o autor e consumador, quem deu fé para toda essa gente, e é a perfeição da fé de todos eles, que é o começo e o fim dessa fé, que é o maior exemplo de fé, é o próprio Jesus. Ele tinha uma alegria que lhe estava proposta, mas ele não estava nem aí para o que ele ia ter que passar por causa disso, para alcançar a alegria de nos ter do lado dele. Ele suportou a cruz, ele teve a oposição dos pecadores, mas ele não se fatigou, ele continuou correndo até o fim. E é por isso que você pode continuar correndo até o fim. Pode correr, gente. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai rolar no chão. Mas Jesus está sentado, porque ele já correu tudo que você correu. E tem hora que ele vai ter que te arrastar também, para você chegar até ele, mas ele vai lá te arrastar. Então, gente, essa é a nossa esperança. Eu dei várias sugestões aqui, de leituras, de estudos, de orações, de experiências, de perguntas que você tem que fazer sobre a sua fé, sobre a sua dúvida. Mas lembre-se disso. Jesus não tem medo das suas dúvidas. Você pode trazer elas para Ele. Jesus não tem medo da sua fezinha pequenininha. Ele tem uma fé grandona o suficiente para carregar a sua também. E hoje Ele já está vendo a Deus. E um dia nós contemplaremos a face de Deus também. Desse Deus que habita em luz inacessível, que homem nenhum jamais viu nem pode ver, mas a gente pode ver Jesus. Porque quem vê a Ele, vê ao Pai. Então essa é a nossa esperança. A sua fé é fraca? É.
Sua peregrinação é longa? É. A dúvida vem, vem. A noite vem, vem. Mas um dia eterno está chegando. E nesse dia eterno, a gente vai ver a face de Cristo, como estava lá no Monte da Transfiguração, plenamente luminosa. E aí toda dúvida vai passar. Só vai ficar a certeza da visão de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque mesmo a nossa fé sendo pequena, pequena como um grão de mostarda, Senhor, mesmo tantas dúvidas vindo, Senhor, dúvidas sobre o conteúdo intelectual da nossa fé, dúvidas emocionais, cheias de ansiedade, e o pior de todos, Senhor, dúvidas às vezes de queremos ver o Senhor, mas ainda estamos tão pecadores, tão cheios de vícios na nossa espiritualidade, tão obscurecidos no nosso coração, Senhor. Mas te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos guia por todo esse caminho, o Senhor nos dá esse caminho de santificação justamente para a gente aprender a viver com o Senhor. O Senhor é quem fortalece a nossa fé e quem é a nossa esperança em meio às dúvidas também, porque o Senhor nunca duvida. E temos Jesus, meu Deus, que teve fé, passou pela provação da dúvida no Getsêmani, passou pela noite escura do Gólgota, mas ele ressuscitou, Senhor. E essa é a nossa esperança. Ajuda, Senhor, aqueles que estão com dúvidas nesta noite, aqueles que têm lutado um pouco mais com dúvidas, dúvidas sobre o teu amor, dúvidas sobre a tua existência, dúvidas sobre Cristo, dúvidas sobre a Bíblia. Ó, Senhor, tem misericórdia dessas almas que estão aqui hoje. Tem misericórdia das almas desta igreja que estão padecendo disso. Tem misericórdia, meu Deus, e lhes dá a fé de Cristo, que é a nossa única esperança. Em nome dele que oramos. Amém.